Bem, com muito prazer receber no meu canal Thomas Conte, economista. Eu acompanhei as últimas publicações do doutor, porque fez doutorado aí, que eu estou chamando como doutor, porque no Brasil se chama de doutor não necessariamente quem é doutor, né? E dá um trabalho, porque eu fiz também doutorado já faz muito tempo. Então, o doutor Thomas Conte. E da discussão hoje, chave no Brasil, né, que é a questão da Covid-19 e da vacinação. E a população desesperada. E, especialmente, Thomas, o que me chamou a atenção foi justamente umas observações que você fez sobre um documento do governo, do Ministério da Saúde, um documento, portanto, oficial, em relação à questão da Pfizer e a questão da vacina. Só para explicar quem nos acompanha, vários laboratórios do mundo, evidentemente, desde o ano passado, começaram a pesquisar uma corrida contra o tempo. Nunca na história se avançou tanto na ciência em tão curto espaço de tempo como agora, né? Mas aí, evidentemente, o governo brasileiro devia ter tomado uma série de iniciativas que acabou, infelizmente, não tomando em relação a esses laboratórios. E de concreto, nós temos hoje duas vacinas, que na prática é uma só, que é aquela Sinovac Butantan, né, como é de conhecimento de todos. Então, eu queria, por favor, Thomas, se você fizesse uma síntese desses pontos centrais que você observou, equivocados, vamos chamar assim, da resposta do governo sobre a vacina Pfizer, a questão do soro, a questão da conservação. Por favor. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, Marco. Um prazer, uma honra estar aqui. Então, vamos lá, né? É bastante coisa, na verdade, mas tentando resumir. Primeiro, eu acredito que todo esse problema que a gente está vendo da Pfizer é uma ilustração de um problema maior. O que aconteceu é que o governo não agiu para tentar diversificar o risco e apostar, porque a gente não sabia se nenhuma vacina ia dar certo, né? Ele deveria ter apostado em vários laboratórios diferentes para a gente garantir que, caso algum deles fosse bem sucedido, a gente teria vacina. O governo não fez isso, e aí a Pfizer é um dos casos de acordo mal sucedido do governo. Então, o primeiro contato da Pfizer foi em junho. Então, a gente poderia ter feito esses acordos muito antes de uma série de outros países, e é claro, isso traz prioridade na hora de distribuir as vacinas. Como naquela época não havia garantia nenhuma de que essas vacinas dariam certo, e muito menos a da Pfizer, que é de uma tecnologia nova, então esse risco adicional faria a gente conseguir mais doses e, de repente, condições melhores. Mas o governo foi empurrando isso para frente. Em setembro, a gente ficou sabendo, né, aquela carta que o presidente da Pfizer enviou para o governo, que não foi respondida. Em dezembro, eles ainda estavam empurrando, e até agora essa vacina não foi aprovada e não tem acordo, não foi disponibilizada. Então, é um caso muito dramático de fracasso, mas é um dos casos. Na verdade, é um fracasso geral nessas negociações, né? E as alegações, né? A questão que você até identificou, acho que é bem interessante, a questão lá do soro, né? Porque as ciências, as várias ciências, elas sempre têm o seu linguajado próprio, e muitas vezes é até para ocultar do público o significado, somente os iniciados é que entendem. E no caso, nós estamos vendo uma pandemia, a pior crise sanitária da história do Brasil, a resposta do Ministério da Saúde buscava ocultar, e você demonstrou bem, coisas que na verdade, são muito simples de serem enfrentadas. Então, como é que é isso, essa questão especialmente do soro, por favor? Então, nessa nota, basicamente o governo tenta jogar em cima da Pfizer esse erro, pelo menos é a minha interpretação, e aí, ao longo da exposição, em determinado momento, eles dizem, olha, eles estão tentando alegar, veja, não é só que eles discordam das condições da Pfizer, eles estão tentando alegar abusividade nas condições da Pfizer. E aí, dentre essa lista de pontos, eles colocam um lá, que é que a Pfizer não se responsabilizou por distribuir também o diluente da vacina. Então, ela vem concentrada, você precisa diluir ela, né, em um outro composto para poder aplicar. O leitor que é leigo, lê diluente, poxa, eles não disponibilizam, caramba, você acha que é algo complexo, mas na verdade o manual da vacina está disponível online no site do FDA americano. Eu acessei e está lá que o diluente da vacina é soro fisiológico comum, e são 2 ml de soro fisiológico, que é basicamente nada, né,
Qualquer soro que você encontra na farmácia renderia aí dezenas de doses de vacina. Então é um absurdo, né? Não faz sentido nenhum, mas é colocado na nota como explicação e usando uma terminologia para dificultar as pessoas o acesso, né? Eles não vão escrever lá, não se responsabilizou por soro fisiológico, né? Perfeito. No seu artigo que você escreveu sobre a questão da política pública adotada pelo governo federal em relação à Covid-19, você identifica uma crise tripla. Eu anotei aqui, a comportamental, sanitária e econômica. O que para você é a crise comportamental? Então, essa questão da crise comportamental, quando eu fui estudar correndo, né, o que a gente sabia ali em março, busquei os estudos epidemiológicos e todos eles eram muito categóricos em afirmar que, olha, você não tem como dar uma resposta competente a uma pandemia sem que haja uma colaboração e uma coordenação espontânea das pessoas com determinadas medidas. Então, as pessoas precisam mudar o comportamento muito rápido. Então, você imagina, por exemplo, se você vê um animal na natureza, sei lá, um cardume de peixes, que um deles se infecta por um vírus. Todos vão ser infectados, porque eles não sabem o que é um vírus, está um do lado do outro, isso vai espalhar para todo mundo. Então, o que o ser humano tem que fazer, olha, tem um invasor, a gente tem que aumentar a distância entre a gente, adotar proteções, mas tem que fazer isso rápido, porque o vírus é muito rápido. Então, avisar as pessoas dessa necessidade de mudança comportamental é decisivo. Você não vai conseguir usar a polícia para forçar todo mundo a mudar. Então, é uma crise comportamental. A gente não está acostumado, em prazo de semanas, todo mundo ter que mudar o comportamento. E, nesse sentido, que a comunicação acaba sendo decisiva e o que a gente viu ao longo de 2020, esse foi um erro dramático do Brasil na resposta à pandemia, né? A questão sanitária, como é que você identifica a questão sanitária? Bom, o mais decisivo disso, que eu acho que é um erro comum que as pessoas fazem, é focar demais na questão da taxa de letalidade ou de mortalidade do vírus, que é o que falam daquele 1% das pessoas que morrem. Focar só nas pessoas que morrem é um erro muito grande. Para cada uma que morreu, você tem mais de 5 pessoas que foram internadas. Entre pessoas que não chegaram a ser internadas, você tem outros tipos de sequelas, pessoas que sobrevivem também, tem vários outros tipos de sequela. Então, a grande crise sanitária é que não existe em nenhum país do mundo infraestrutura hospitalar suficiente para dar conta desse vírus. Então, você fala, não, temos que aumentar as UTIs para dar conta do Covid. Isso é um custo altíssimo, não dá tempo de fazer, é um total desperdício de recursos tentar fazer isso. Mesmo se você duplicar todas as UTIs do Brasil, não teria espaço para você comportar um Covid descontrolado. Então, a gente precisa de outras vias, né? Então, essa é a crise sanitária. E no caso da questão econômica? Bom, aí a parte da questão econômica é que não tem como imaginar uma economia funcionando normalmente nessas condições de Covid descontrolado. A gente não está acostumado a viver nosso dia a dia pensando que se você precisar de hospital vai estar, por exemplo, como estava Manaus aí nessa semana e na semana passada, com as pessoas sufocando por toda parte, não tem oxigênio, não tem nada, né? Então, não tem como a economia funcionar nessas condições de saúde. Então, isso precisava ser percebido o mais rápido possível, alguns países perceberam, de forma que, olha, para dar uma resposta competente para a economia, a gente tem que garantir as condições de saúde funcionando. Então, a economia em função da questão de saúde, não imaginar uma realidade paralela onde os seres humanos vão viver a vida deles normalmente, mesmo se eles não tiver leito para ninguém ou qualquer acidente você não vai ter atendimento, né? Isso não vai acontecer. Você foi escrevendo e atualizando, né, no decorrer de 2020, né, porque foi um processo que ninguém sabia como ia ocorrer, como é que o Brasil ia reagir, demorou muito, né, porque nós sabíamos, desde quando veio da China, passou pelo Irã, onde a situação foi muito grave, depois chega à Europa, na Itália teve momentos muito difíceis, né, e especialmente em Milão, por causa de um jogo de futebol do Atalanta de Bergamo contra o Valência da Liga Europa, depois chega a França, o Reino Unido, França, Península Ibérica, e chegou aos Estados Unidos. O interessante é que é algo que você sabe o que vai chegar, é diferente de outros momentos da história que chegava subitamente, ninguém sabia como. Dessa vez, nós tínhamos sido avisados com bastante antecedência, pouco ou quase nada foi feito. Agora nós estamos em 2021,
Quer dizer, qual a leitura que você faz agora, que é uma situação realmente extremamente difícil. Tal qual os pesquisadores identificaram, as festas de final de ano, Natal e Réveillon, levaria a um mês de janeiro sombrio, e infelizmente isso está ocorrendo. E a questão é que nós não temos, agravou-se a situação, porque nós não sabemos direito como é que vai ser a vacinação, nem temos vacina, nem temos o PNI funcionando. Como é que você faz essa análise agora e a relação disso com a questão econômica? Não há recuperação econômica sem vacinação em massa. Como é que fica isso? Pois é, infelizmente, sim, acho que nenhum de nós imaginava que aquelas histórias de filme, quando aparecia uma grande ameaça, não, as pessoas não vão ignorar, as pessoas não vão fazer igual nos filmes, mas as pessoas fizeram. E, infelizmente, agora o que a gente está vendo no começo do ano é que isso está acontecendo de novo. Então, não só a gente teve essa experiência no ano passado, como aparentemente isso está acontecendo de novo agora. Digo isso porque não só a questão das festas do fim de ano, mas também a gente tem a emergência de novas variantes do coronavírus, que o mundo inteiro está muito preocupado. A gente tinha o problema da nova variante que foi detectada no Reino Unido, que era mais transmissível. Surgiu uma nova variante na África do Sul, que também tinha o potencial de ser mais transmissível e talvez de evadir a resposta imune de uma infecção anterior do coronavírus. E no Japão foi detectada a variante de Manaus, que tinha partes dessas mudanças genéticas que foram detectadas no Reino Unido e na África do Sul juntas. Então, ela tem o potencial de ser mais transmissível e talvez até mais letal também. O mundo inteiro reagiu com bastante alarme com isso. A OMS adiantou em 2 semanas uma reunião extraordinária que eles iam fazer sobre novas variantes. Foi fechado fronteiras com o Brasil em vários países, mas o Brasil aparentemente, sim, eu não vi nada muito enfático acontecendo, nenhuma mensagem geral do Ministério da Saúde. Esse colapso de Manaus que aconteceu, não vi ser colocado em nenhum momento, fazer um cordão sanitário, checar com muito mais rigor os voos que vêm de Manaus ou das regiões. Aparentemente isso não foi feito, agora a gente está vendo Rondônia colapsando. Então, assim, é uma situação dramática. O que eu acho que talvez esse problema das novas variantes ainda não esteja aparecendo tão rápido agora, é que a gente tem uma epidemia descontrolada das variantes iniciais. Então, isso não aparece nos dados ainda, mas fevereiro, março, é possível que isso apareça, infelizmente. É mais ou menos previsível. A gente não está fazendo nada para impedir, então precisa de algum golpe de sorte para esse problema não aparecer. Mas aí, Thomas, aí é o caos, né? Porque se isso ocorrer, o que é uma possibilidade, né, dessas variantes, as vacinas existentes agora, elas não se sabe se elas teriam condições frente às variações que o vírus está obtendo, porque não há um enfrentamento imediato da pandemia. Aí algo fica incontrolável, porque se juntar tudo isso, a nossa situação sanitária, que historicamente é grave, né? Os problemas econômicos que nós tivemos em 2020, não sabemos, mas pode ser que o crescimento negativo tenha sido em torno de 4,5%, ainda as contas não estão fechadas, menos 4,5%. Aí vai ser mais um ano perdido, né? Pois é só assim, é que na verdade dói para a gente imaginar isso, então a gente evita e mesmo estudando o tema e estando dedicado a esse tema desde o começo do ano passado, eu mesmo evito pensar nisso, porque é uma questão meio, não, eu não quero me causar isso, mas imagina o que aconteceu em Manaus acontecendo em capitais muito maiores. Exato. Né, qual é o impacto disso para o país, tanto em vidas, mas para a economia mesmo. Quem que vai ter confiança no resto do ano se você vê uma cidade muito maior colapsando desse jeito? Então, nós não estamos fazendo nada para impedir, estamos realmente contando com a sorte. Essa questão da imunidade, né, das vacinas com relação às variantes, eu estou acompanhando o que os médicos especialistas estão dizendo, tanto no Brasil quanto no exterior, eu tento acompanhar especialistas, né, não só daqui, e eles são, por enquanto, eles são otimistas com relação à resposta imune às variantes que nós conhecemos hoje. O problema é que, quanto mais descontrole a gente tem da epidemia, maiores as chances dessas mutações irem se acumulando. Então, já foi detectada essa variante em Manaus, que tem coisas parecidas com a do Reino Unido e da África do Sul. Se ela fica descontrolada por alguns meses, nada garante que ela não vai sofrer uma mutação adicional e que aí prejudique. Então,
embora por enquanto eles estejam otimistas que existe resposta imune a essa variante, a gente não pode contar com isso de forma nenhuma. A tendência é que em algum momento essas mutações se acumulem e elas podem escapar. Então a gente devia estar se prevenindo, não estamos. Deixa eu te perguntar uma questão acadêmica, Thomas. Você, nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, você estabelece um diálogo interdisciplinar. Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Então, por exemplo, no caso Entela, você pega dados econômicos, mas dados na área sanitária, da saúde pública, cruza com alguns dados comportamentais para daí, analiticamente, trabalhar e produzir uma reflexão sobre isso. Como é isso? Isso é costume aqui no Brasil, fazer esse trabalho interdisciplinar? Como é que você constrói o seu objeto e o seu trabalho? Legal, boa pergunta. Difícil de explicar em poucas palavras, mas... Não, tudo bem. O que eu venho estudando há bastante tempo, e nesse caso foi um desafio, porque era algo que eu não estudava tanto antes, mas o que eu estudava já há vários anos é a questão de políticas públicas baseadas em evidência. A ideia de você defender determinadas leis, regulações ou políticas públicas específicas que estejam amparadas numa avaliação correta das melhores evidências disponíveis. Isso pode ser feito tanto para a área de economia, então, por exemplo, queremos reduzir o desemprego. Quais são as políticas públicas ou leis, regulações que incentivam isso da melhor forma possível? Você avalia o estado da arte das evidências sobre esse tema e propõe algo que seja pelo menos consistente com isso. Então, essa abordagem sobre as ações do governo em geral era algo que eu estudava. A área de saúde era algo que eu não conhecia tanto, e aí o esforço, desde o começo do ano passado, foi bom. Se eu quero entender quais são as melhores políticas públicas, inclusive para a economia hoje, eu vou ter que sair da minha zona de conforto e tentar acessar o que os epidemiologistas, né, estão dizendo sobre essa situação. A partir desses fatos, a gente tenta pensar quais são as melhores alternativas disponíveis, né? Então, a área específica da epidemiologia realmente foi uma imersão rápida, mas o problema mais geral de quais são as escolhas, como que o governo pode melhorar e dar racionalidade para as escolhas dele, é algo que eu já estudava há muitos anos. E essa área de conhecimento nós temos aqui no Brasil ou é uma coisa nova? É bastante nova, tá? É bastante nova. Na verdade, ela é nova em termos mundiais. Então, começou em 1994 no Reino Unido e começou não como políticas públicas em gerais, mas como medicina baseada em evidências, né? Então, eles tinham um problema de que o sistema de saúde financiava muitas intervenções médicas que não necessariamente tinham efeito. E aí eles queriam estudar, quais são as melhores evidências que a gente tem para se tratar determinadas condições e usar isso para determinar a alocação de recursos públicos para a saúde, né, e otimizar o sistema de saúde. E aí, depois que foi crescendo a medicina baseada em evidências, isso se desdobrou para políticas públicas em geral, né, mas é muito novo no mundo, 1994 é muito recente, e no Brasil mais ainda. Então, medicina baseada em evidências é algo muito recente no Brasil. A gente continua o problema que o Reino Unido via lá nos anos 90, do sistema de saúde estar financiando vários tratamentos que não tinham base em boas evidências, a gente ainda tem no sistema de saúde hoje, estamos assistindo aí esse problema, né, está se dando com máxima publicidade também, e nas políticas públicas mais ainda, a gente tem, diria até que em muitos lugares a gente tem até uma rejeição a essa ideia, né, de que você deveria buscar as melhores evidências para avaliar políticas públicas. Legal, bacana. E você dá aula em que instituição, Thomas? Então, eu sou professor de economia no INSPER e eu dou aula no IDP de São Paulo, aí nessa área de direito e desenvolvimento. Então, a gente aplica essa avaliação, né, o que tem efeito, quais são as coisas que funcionam, mas para a área do direito. Então, que tipo de leis, regulações ajudam os países a se desenvolverem, né? Então, eu passo aí já no nível de pesquisa, tem orientandos de mestrado, né?
Perfeito. Legal, Thomas. Thomas Conte, economista, muito obrigado por você ter atendido o meu convite. Eu acho que você levantou questões extremamente interessantes para quem nos acompanha. E Legal. como a gente tem um canal plural também no campo da ciência, né? É um outro tipo de entrada às suas reflexões sobre esse tema do que nós fizemos com os epidemiologistas e os médicos que nós consultamos. Então, muito obrigado. E numa próxima oportunidade, eu quero ter o prazer de a gente continuar trocando algumas ideias. Muito obrigado. Nossa, o prazer foi todo meu, Marco. Muito obrigado mesmo.